muito boa noite. Estamos de volta. Vamos falar hoje um assunto delicado. Estava pensando o que eu podia falar para vocês aqui hoje e cheguei à conclusão do seguinte: talvez vocês concordem comigo. Não importa o que eu diga aqui, se a gente não tiver vontade, não tiver algum tipo de possibilidade, algum tipo de motivação, algum tipo de diretriz, algum start mental, alguma coisa, não vai adiantar nada. A gente vai falar, vai embora, daqui um mês volta, fala, volta, vai, volta. E a gente também vai ficar indo e voltando na casa espírita sem a menor diferença, tudo igual. Não tem preocupação em mudar, em renovar, em modificar, não tem preocupação disso. Então, talvez eu fiquei pensando, mas se eu não posso falar para eles, com quem que eu posso falar para ajudá-los a motivar? Não é? Quem será que nos ajuda a motivar? O que será que nos ajuda? Será que os nossos amigos espirituais, nossos benfeitores nos ajudam? Aí eu fiquei pensando assim, será que nós estamos próximos deles? Será que eles estão com a gente? Será que eles estão nos acompanhando? Porque a gente ouve falar que alguns deles a gente vai resistindo, batendo a canela e caindo, que eles falam, deixa ele meio por nossa conta, né? Mas como é que a gente pode fazer uma ligação com ele e falar para ele assim, e aí você não pode se aproximar de novo? Eu sei que dei muitas mancadas, né? Mas será que eu não posso ter a sua convivência novamente? E aí pensei em falar, mas o que eu posso falar para ele que ele já não sabe? Ele já sabe tudo que poderia falar para vocês, para nós, para nos motivar, para nos renovar, para nos fazer crescer. E aí nós pensamos o que é importante nós entendermos, o que nós precisamos para sairmos desse marasmo espiritual que a gente vive, desse ostracismo espiritual que a gente vive. O que a gente precisa? Não? Será que nós precisamos de mais dor, mais problemas? Será que vocês gostariam de uma passagem de avião para o Haiti, por exemplo? Não. Vocês sabem o que está acontecendo no Haiti? Pode ser lá, assim, do outro lado, assim, do Haiti? Qual que é o outro lado? Tem um, ele faz com Costa Rica. Ah, pode ser, né? Não podia ser. Eu não sei. Haiti, não. Vocês sabem o que está acontecendo no Haiti? Sabem? Como que vocês souberam? Pela TV. A televisão falou? Sim. Não sabia disso? É mesmo, né? Então, eu fico pensando, a gente... Como é que é? Está uma bagunça. Ah, o negócio está muito complicado. Tem novidade, né? Vocês sabem que a gente parece que está chegando num momento decisivo, né? Porque em todos os lugares tem alguma coisa acontecendo, né? Em todos os lugares, né? No nosso Brasil, esse desconforto que nós estamos vivendo aí, com tantas coisas estranhas, né? A gente vê essas guerras, essas confusões para tudo quanto é lado, para tudo quanto é lugar, né? Acho que estamos chegando em momentos decisivos aí para a mudança de alguma coisa. Mas o que nós temos que fazer para mudar? Nós precisamos de mais dor? Precisa assim apertar ainda mais a gente? O que a gente tem que fazer? Não sei, eu fico pensando, fico preocupado com isso porque, nossa, os benfeitores vieram aí com a gente, Kardec veio há 150 anos atrás, e até hoje a gente está aí, sabe, resistindo, não é? Parece que aquilo que ele deixou para a gente é uma coisa assim que a gente pensa assim, acho que eu só vou ver isso daqui 1, 2, 3 ou 4 encarnações, porque a gente se distancia das obras do Kardec de uma forma tão grande, se distancia dos nossos benfeitores, das obras do Chico, por exemplo, que tem coisas maravilhosas. O que acontece com a gente? Por que nós somos assim, não é? Quando você fala em vício, por exemplo, a pessoa se ofende. Quando você fala em maledicência, a pessoa se ofende. Quando você fala em malfeitorismo, a pessoa se ofende. Tudo a pessoa se ofende. Parece que nós temos que ficar desse jeito. Excessos, abusos, exageros, a pessoa se ofende. Nós temos que ficar assim, continuar do mesmo jeito. Não mudar em nada. Será que nós estamos aqui para ficar do mesmo jeito? Não mudar em nada. Os antigos diziam assim que eles tinham um negócio chamado opinião, lembram que eles falavam? Eu não vou mudar porque eu tenho a minha opinião, eu sou uma pessoa de opinião, não é? E você pensa, meu Deus do céu, nós não vamos mudar nada. Bom, eles já foram embora, né? Com a opinião deles, né?
E a gente? O que nós temos que Então, a gente fazer? está aqui sem opinião, né, na realidade. Não digo sem opinião, mas a gente está aqui meio com um barco à deriva, né? Se soprar para cá, a gente vai para cá, se soprar para lá, a gente vai para lá, sabe? A gente está assim, parece que está tudo bem, Meio não é? nos dará, né? Não se incomoda com a dor alheia, não se incomoda com a amizade, não se incomoda com o amor ao semelhante, não se incomoda com o convívio familiar, não se incomoda com ninguém, com nada. Não queremos ter compromisso com nada. Já repararam como a gente não quer? Chama a gente para trabalhar aqui para ver. Não é? Chama a gente para dar aula, para fazer escola. Ninguém quer. Olha só como que nós estamos vivendo. Teve uma que eu convidei, fiz o convite a ela, falou assim, é que é longe, você não faz online? Então... Aí eu fico pensando, a gente veio aqui, vai ficar meia hora ouvindo essa ladainha aqui. Se a gente estivesse em casa e eu estivesse falando essa mesma meia hora, o que a gente estaria fazendo agora? Deixar o computador ligado e fazer o quê? Celular na mão. Não sei, ia fritar o bife, talvez esquentar o arroz, deixa ele falar lá, né? Enquanto isso a gente vai ouvindo, né? Por que não funciona? Porque a gente não tem concentração, diretriz, a gente não consegue. Olha só como é que são as coisas, né? Bom, mas e aí, o que eu tenho que fazer para a gente mudar? O que a gente tem que pensar para mudar? O Emmanuel tem uma frasezinha bonita que ele diz assim: ninguém progride sem renovar-se. E a gente está disposto a renovar, porque renovar também dá um pouco de trabalho, né? Dói um pouco às vezes, né? Incomoda, né? Deixa a gente um pouco tenso em alguns momentos, em algumas situações, não é? Então, sei lá, pensamos em simplificar a nossa vida, pensamos em ter uma vida mais simples. O que a gente pode fazer para fazer diferente alguma coisa? Não é? Raspar o cabelo, cortar o bigode. O que será que a gente pode fazer assim para ser diferente? De repente, vou mudar, quero mudar. Talvez isso não seja importante, não é? Importante é a forma de lidar, a forma de conviver. Será que a gente pode ter um pouquinho mais de compaixão uns com os outros, compreensão? A gente não suporta ver nada errado, não é mesmo? Porque a gente é o símbolo da perfeição. Como é que a gente vai ver uma coisa errada e não vai ficar aborrecido, não é mesmo? Nós não somos uma perfeição de pessoa? Somos ou não somos? Hoje eu fiz um post que o mundo não está precisando de pessoas perfeitas, está precisando de pessoas felizes. Felizes. Bom, mas e aí? Vamos mudar? Não vamos mudar? Vamos ficar desse mesmo jeito? Vamos encarnar assim todo mundo? Porque se não é para mudar, não tem sentido a gente vir aqui. A gente pode continuar indo em shopping center, vai na balada na terça-feira, tem balada de terça, de segunda, terça, tem todos os dias, viu? Todos os dias tem. Eu acho que por aqui mesmo tem, né? Se procurar aí, acaba achando, né? De segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aproveitar a vida, né? Sábado e domingo todo dia. Tem. E aí, vamos ficar assim, desse jeito, sem mudar, sem renovar? O que a gente faz? Como que a gente se comporta? Para que serve a doutrina para a gente? Serve para nada? Igual qualquer outra religião, vai lá uma vez por semana, pronto, cumpri minha obrigação, agora é só alegria. Não é? Essa é a diferença, né? Quando a gente voltava da igreja do domingo, tinha um macarrãozão com frango lá, você falava, que nada, vou detonar isso aqui agora mesmo. Você também tinha macarrão com frango no domingo lá? Tinha, né? Era os domingos, né? Então, a gente pensa assim, dessa forma limitada, não é? Será que a gente pode arriscar que a gente vive assim meio que escravizados às nossas imperfeições? Será que a gente pode dizer isso? Será que a gente enxerga as nossas imperfeições? Porque, sabe o elefante que eles prendem com linguiça? Prende ele com uma cordinha, viram uma cordinha que prende num toquinho, assim, um elefante. Fala, se o elefante quisesse, ele arrancava aquela corda, derrubava o circo todinho, puxava o circo e levava tudo embora. E ele lá preso ali com aquela cordinha, né? Parece um fio dental que põe lá para prender ele, né? Será que nós estamos enxergando que nós estamos escravos das nossas imperfeições? Será que a gente consegue enxergar que a gente pode mudar? Será que a gente vê ao nosso redor
alguma coisa que possa nos favorecer essa mudança? Será que nós precisamos de um espinetãozinho assim para nos empurrar um pouquinho para frente? Vamos ver os nossos filhos. Se a gente não empurra um pouquinho, eles não vão na escola, deixam de ir dias e dias e semanas. Se a gente começa a inventar a história que vai viajar, que vai na casa da tia, que vai emendar o feriado, eles acham ótimo. Mas será que não precisamos de um espinetãozinho assim para eles poderem perseverar na escola? E a gente, o que nós estamos precisando para poder avançar, para poder seguir? Que tipo de espinetão nós estamos precisando? A dor? Será que é isso que nós estamos esperando? A dor? Recebermos a dor para a gente pensar, agora tem que mudar, né? Não tem mais jeito, né? O que nós estamos esperando? E olha, tudo que eu falasse aqui, todo mundo já sabia. Porque a gente não tem 5 minutos de doutrina espírita, a gente tem muitas semanas, muitos meses. Quantos expositores já passaram por aqui, quantas coisas a gente já não ouviu, quantas coisas a gente não viu, não postou, não viu postagem, não conheceu, não aprendeu. Quantas coisas. Mas a gente insiste e teme em ficar do mesmo jeito. Então, a ideia básica e principal é essa. Vamos fazer um espinetãozinho a gente mesmo, vamos criar uma motivação. Porque também sem motivação a gente não faz nada. Por que uma mãe faz um almoço gostoso para o filho? A motivação é o filho. Por ela ia no quilinho lá e comia lá um alfacinho, um tomate, estava tudo certo, né? Mas aí vai o filho. E quando vai o genro, por exemplo, que elogia a comida da sogra, que delícia de frango que a senhora faz, não tem frango melhor. Olha a motivação. Mas a gente tem motivação para mudar? O que está esperando? Que tipo de motivação nós estamos precisando? Vamos perguntar para os nossos amigos, chamar eles para ficar mais perto da gente e falar assim, dá uma motivação para a gente mudar? Dá uma motivação para a gente ser diferente? Assim, ajuda a gente a encontrar uma forma de mudança, de renovar. Vamos aprender alguma coisa, sei lá, vamos lavar o quintal. Desde quando eu mudei aqui, nunca lavei o quintal, eu vou lavar o quintal agora, né? Uma motivação, vamos criar uma automotivação. Criar alguma coisa que possa fazer a gente se mexer, se sentir melhor, se sentir bem. Porque às vezes a gente fica se sentindo mal, mas se sente mal, sabe por quê? Porque deixou de fazer alguma coisa que deveria. É quando a gente faz as coisas que deve, que gosta, e faz com vontade, com gosto, olha que gosto, que prazer, que sensação que dá pra gente, não é? E aí quando a gente vai deixando as coisas, fica só lá na frente da televisão, dias e meses passando, você perde motivação para as coisas, para tudo. E aí? Será que tem que dar um break ali? Falar, essa semana não. Aí faz outra coisa. Sei lá, procura outra coisa para fazer. Mas é que eu estou muito cansado, eu preciso ficar no sofá. Mas vai ficar no sofá sem ligar a televisão? Não sei. Mesmo lá, acha alguma coisa que seja diferente? Não vamos falar em livro agora não. Olha, a ideia do livro que eu ia falar é muito fácil, muito simples e muito rápida. Sabe qual que é? 5 minutos. E vocês sabem que isso daí é a morte para alguém, é uma coisa terrível para muitas pessoas. 5 minutos? Se a gente falar em 10 minutos, então, é um inferno na Terra. Se falar em 15, então, meu Deus do céu, apocalipse da galáxia. Mas não é mesmo? Quem faz esse desafio? Quem gostaria de ter esse desafio? E olha, eu vou ler o quê? O livro dos Espíritos, só esse. Começa com 5 minutos para ver se você consegue. Eu duvido que você consiga ler 5 minutos por dia. Sabe por quê? Você vai acordar falando, não, agora eu vou tomar um café, não, tem que sair correndo porque tem que chegar em tal lugar, não, agora estou voltando, estou um pouco cansado, eu vou descansar, acho que eu vou começar amanhã. Não é assim? É assim ou não é? Melhor deixar um livro para ler no banheiro. Aonde nós vamos deixar, a motivação é nossa. Qual é o nosso compromisso? Com a doutrina ninguém quer ter nenhum, tá certo? Mas vamos criar um pequeno compromisso. Eu vou ler esse negócio aqui até o final do ano. 5 minutos? Se a gente ler 5 minutos por dia, talvez no final do ano tenha terminado.
Talvez tenha terminado. A gente faz uma leitura diária do Evangelho, 1 ou 2 capítulos, 1 ou 2 itens, e a gente vira o Evangelho uma vez por ano. 1 ou 2 itens por dia. Às vezes 3, quando está muito pequenininho. Eu leio sempre o livro dos médios no trem. Então. Quando eu venho para cá, quando eu vou. Passa com uma beleza. É. Mas você mora em Itaquá ainda? Moro. Itaquacetuba é uma cidade importante. Eu conheço essa Itaquacetuba. Eu vou lá em Itaquacetuba pelo menos 2 vezes por mês. Mas você vai agora? Vou no AEC. Mas você vai no AEC? Vou no... Ué, por que não? Não, pensei que você não ia mais não. Ah, vou no AEC. E vou no Seu Luiz, que é ali na ruazinha da estação. Não sei como é o nome dele lá. É, naquela ruazinha estreitinha da estação. Então, que motivação esses 5 minutos? Aí a gente vai falar o seguinte, vamos pegar o Livro dos Espíritos, que todo mundo deve ter. Quem não tiver o Livro dos Espíritos, agora vai fazer uma fila aqui, que não vai passar no corredor polonês. Lembra do corredor polonês? O Livro dos Espíritos, tá certo? Não precisa ler na sequência, procura o assunto que interessa, 5 minutos. A melhor hora para ler isso é aquela hora que você não fez nada ainda. Então não vai te atrasar em nada, é 5 minutos. Acordou agora, não vou tomar café, não vou fazer nada enquanto não fizer esses 5 minutos. Esse é um desafio, mas como eu disse no começo, não importa o que nós vamos falar aqui, né? A maioria de nós não vai atender. Não importa. Assim, você lê, daqui 10 anos você lê de novo, é diferente, é um foco diferente. Os focos, você né? Tá aprendendo. Aprendendo. Eu vou usar mais ou menos isso daqui como eu não entendi naquela época. Está diferente, nosso entendimento, né? Então, por que o Livro dos Espíritos? Que é o resumo da doutrina, e tem tanta resposta lá. Sabe essas confusões de guerra? Eles explicam lá, facinho pra gente. Você está chateado porque o maridinho foi embora, a esposinha foi embora? Ele explica lá por que ele foi. Tranquilo. Ah, você está aborrecido por causa de filho? Explica lá por que os filhos são rebeldes, por que não vêm, por que vêm, por que são dóceis. Eles explicam. Olha só. Está cansado do trabalho? Ele mostra lá quem é que tem que trabalhar, quem é que não tem, por que trabalha, por que não trabalha. Eles explicam. E a gente fica batendo na cabeça, procurando especialista, né? Um tal de arrumar especialista para tudo agora, não é isso? E os espíritos estão cansados de falar, meu Deus do céu, está tudo aí nesse livrinho, a pessoa quer procurar o quê? Essas opiniões aí das pessoas que ainda estão envolvidas, enraizadas no mundo. Está lá escrito, está tudo certinho lá. Veja a lógica que tem aquilo. Veja a grandiosidade daquilo, porque não são pessoas que nem a gente que escreveram. São pessoas que já passaram por aqui, tiveram a experiência que nós estamos tendo, já tiveram há anos e séculos atrás. Então, vamos pegar uma pessoa de hoje, tá? Mas a pessoa de hoje está umbriando com a gente aqui o dia a dia. Ali informações puras, cristalinas, informações dos Espíritos, que foram permitidos a trazer essas informações para a gente. Ixi, a gente dá tão pouca importância para aquilo, né? Tem tanta explicação tão interessante de tanta coisa. E aí a gente pensa assim, 5 minutos, mas é só isso. Pegou no breu, o negócio está gostoso, vai mais 5, então faz 10, não é? Hoje está difícil, fica nos 5, mas os 5 eu não abro mão, os 5 minutos eu não posso abrir mão. Mas se está bom, pode ir para os 10, faz os 10, está maravilhoso, vai para os 15, e aí você termina o dia e fala assim, nossa, eu tive 15 minutos de leitura que foi tão boas para mim, ou 10, ou 5, não importa. Põe aquele negócio para rodar dentro de você, sabe? Porque o que está rodando na nossa cabeça agora? Eu consigo adivinhar. O Haiti era uma das coisas que vocês estão rodando, né? Tá certo? Mas tem tanta coisa rodando na nossa cabeça e tanta bobagem, porque se a gente largar o mundo amanhã, o que vai importar essas coisas para a gente? O que vai importar, né? Aí chega do outro lado de lá, né? Assim, meu Deus do céu, e agora? Tive o roteiro. Não, tinha um roteiro lá para mim, segui o roteiro e eu larguei aquele troço e agora não posso voltar lá para pegar aquele roteiro. Filho.
as coisas maiores da vida, as coisas mais importantes da vida, e a gente começa a dar importância para as coisas somenas, sabe, essas bobagens que a gente dá importância, que na verdade nós somos escravos dos nossos próprios defeitos. Por quê? Uma pessoa vai lá, liga o quadradinho lá e fala assim, se você não comer tal coisa, se você beber tal coisa, e a gente fica rodando com essas coisas na cabeça, não é? Se você não comprar tal coisa, se você não vender tal coisa, a gente fica com essas coisas na cabeça. Aí eles colocam lá coisas bonitas, né? Cenas bonitas, põe um filme lá, uma novela, aí cria aquela fantasia, não é? Parece quem? Alice no país da fantasia, vive assim, um país... Nossa, mas o Brasil está violento, Deus me livre, eu não vou na Estrada das Lágrimas não, vão me matar lá, né? Porque o quadradinho lá falou que houve um crime não sei aonde, que foi pertinho, que as pessoas entraram lá dentro, se infiltraram. Meu Deus do céu, olha como que nós vivemos. Escravos dos nossos próprios defeitos, morrendo de medo. E não sabe por que a gente tem medo? Porque a gente tem medo do desconhecido. Vou desencarnar, o que vai acontecer comigo? A gente não sabe, né? Meu Deus do céu, vou desencarnar, e aí? O que vai acontecer comigo? Alargar o corpo físico, só isso, mais nada, né? O André Luiz fala que mais de 70% volta para casa, só que aí chega lá, ninguém escuta, ninguém fala com ele, deve ser chato, né? No meu caso aconteceu uma coisa parecida assim, sabe? Vamos relaxar um pouco, essa conversa está muito dura, né? A gente chegava em casa, falava boa noite, ninguém falava nada. Aí minha filha pediu para deixar o cachorro lá, eu deixei a contragosto, porque eu penso assim, apartamento, não gosto de judiar do bichinho. Aí ele ficou lá uns dias, lá, uma semana lá. Era eu abrir a porta, quem é que vinha me cumprimentar, pular em cima de mim, andar comigo, almoçar comigo, jantar comigo, deitar no sofá comigo? Quem era? Olha só. Porque eu achei que tinha desencarnado, porque ninguém falava comigo, meu Deus do céu. O cachorro é médium, né? Olha só como é que ele é, né? Acho que é por isso que o povo ama os bichinhos, né? Ama demais esses bichinhos, porque eles são atenciosos, né? Você briga com ele, daqui a pouco ele volta, faz de conta que não aconteceu nada, né? Não é vingativo. Então, eles são assim, né? Você manda ele ficar quieto, ele fica. Manda ele deitar, ele deita, não é? Olha que beleza, né? Mas tem uns que são bem assim, bem educadinhos. Tem as exceções, né? Mas tudo bem, eles são obedientes, de uma certa forma são, né? A gente percebe quando o cachorro é obediente, sabe como? Quando você abre a porta da rua. Se ele sair na disparada, sair correndo, é sinal que o bicho do negócio, ele tá querendo liberdade, quer sumir da sua casa, ele quer saber de ficar lá não. Agora, se ele vai no portão, olha para um lado, para o outro e volta, aí ele se dá valor, né? Tá bem doutrinadinho, né? Tá bem certinho, né? Então, que a gente possa se fortalecer, possa se amparar, possa buscar motivações uns com os outros, para a gente avançar. Eu dei o exemplozinho aqui do Livro dos Espíritos, né? Porque é o resumo de toda a doutrina. Lá a gente pode se concentrar naquele livro fortemente para a gente ganhar possibilidades para avançar para outros, Livro dos Médiuns, a Gênesis, Céu e Inferno, né? Mas o Livro dos Espíritos é o resumo de todos esses. Então tem coisas sobre mediunidade, sobre religião, sobre casamento, divórcio, trabalho, sabe, leis naturais, essas coisas. Tem até algumas coisas associadas a superstições, tem pessoas que é supersticiosa, né? Mostra lá as razões. Eles querem saber se os espíritos matam as pessoas. Vocês acham que os espíritos matam as pessoas? Então, sabe uma pergunta que fizeram lá? Assim, se a pessoa tem que morrer, por exemplo, então o espírito faz o seguinte, o que ele faz, né, para desencarnar a pessoa, né? Aí eles deram o seguinte exemplo: ele inspira a pessoa a fazer uma bobagem, sabe assim, fazer uma besteira. Então, por exemplo, tá lá, aí ele resolve limpar o telhado. O velho tem 90, desculpe o termo, mas 90 anos e vai limpar o telhado, certo?
Aí, vai sim que você pode, você está firmão ainda, pai. E o Espírito fica instigando ele para ir. Aí ele pega e sobe na escada, não vê problema nenhum, sobe no telhado, não vê problema nenhum, limpa tudo, joga as coisas lá para baixo, tá tudo certo, né? E aí ele vai descer, não engata bem o pé na escada e cai, quebra o fêmur. Você sabia que quebrar o fêmur é o primeiro sinal do desencarne? Primeiro que quebrar o fêmur já mostra claramente uma osteoporose profunda, né? Porque o fêmur é o osso mais duro do corpo, não é isso? Né? Para quebrar o fêmur tem que estar bem enferrujadinho, porque senão não quebra. E aí ele vai embora, mas não foi o espírito que matou ele. Se ele pensasse assim, não, já tenho 90 anos, vou subir no telhado, deixa os meninos fazer isso, né? Chama uma pessoa, né? Então é isso, eles dão um exemplo assim, que os espíritos quebrassem uma escada, então ele inspira você subir na escada, vai lá e quebra o degrau, e cai da escada e morre. Não, ele fala para você subir na escada que está podre, a escada sozinha quebra, é isso que ele inspira, é isso que ele faz, né? E esses bichinhos aí da rua, quando eles precisam desencarnar, eles são levados para o meio das estradas, são levados a condições assim. É de casa, eles colocam ele na estrada e ele vai embora, desencarna, né? Enfim, quem está falando são os espíritos, não sou eu. Então, tem informações tão precisas e preciosas, porque às vezes a gente vê uma pessoa, né, tomou um tombo, teve uma vertigem, caiu, bateu, caiu e se machucou e se lascou todinho, né? Então, existem algumas razões pelas quais algumas coisas acontecem, existem essas razões. Os espíritos explicam lá pra gente isso. Por que essas coisas acontecem? Existem razões. Tá certo? Chega, dona Petrângela. Agradeço a presença de vocês, o carinho de vocês, mas ninguém aguenta mais do que 30 minutos, pelo amor de Deus.